Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio da nossa série de podcasts sobre gerenciamento de crise e sua multidisciplinaridade. Hoje vamos conversar com o meu sócio Paulo Marino, é sócio da área de contencioso civil aqui do Machado Meyer e também do nosso grupo de gerenciamento de crise. Paulo, se você me permitir, eu vou lhe chamar de Paulinho, porque como todo mundo lhe conhece aqui no Machado Meyer, é um prazer dividir esse tempo aqui com você. Nós que já participamos de diversos gerenciamentos juntos, estamos aqui nessa especialidade há alguns anos, né, Paulo? Muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Olá, Roberta. É um prazer estar aqui com você. Por óbvio, pode me chamar de Paulinho, né? Seria muito estranho se assim não fosse. Depois de anos, né, de escritório trabalhando juntos e, em especial, né, nas frentes de gerenciamento de crise, é um prazer conversar com você sobre um tema tão interessante quanto esse, em especial tão atual. Eu espero poder contribuir com essa iniciativa que você teve, que eu já parabenizo, de organizar os podcasts nesse formato multidisciplinar, com vários sócios, vários temas, que é o que o gerenciamento de crise demanda. Então contem comigo, é um prazer estar aqui com você. E hoje vamos conversar, Paulinho, sobre o tema de barragens. Esse tema é muito relevante para o gerenciamento de crise. Nós bem sabemos que desde os acidentes em Minas Gerais, Samarco em 2015, com o acidente de Mariana, Brumadinho em 2019, com o acidente da Vale, sabemos que o gerenciamento dessas crises, desses acidentes, é algo que demanda muita disciplina, muitas pessoas envolvidas, especialidades diversas conversando. E também sentimos, depois desses acidentes, uma mudança significativa na nossa legislação, puxada pela legislação de Minas Gerais e depois também muito acertadamente será muito provavelmente replicada no Brasil inteiro, né? Então, para a gente entrar realmente aqui no nosso tema, com relação ao gerenciamento de crise, eu acredito que seja interessante para os nossos ouvintes que você pudesse falar um pouco se, de forma geral, as empresas estão preparadas para eventualidades após os acontecimentos dos últimos anos, em especial mineradoras e empresas que operam barragens. Excelente ponto, até para introduzir aqui a nossa percepção e expertise. De uma forma geral, após os acidentes ocorridos, né, nos últimos anos, as empresas, em especial as mineradoras e empresas que operam barragens e os seus profissionais dedicados ao tema têm cada vez mais estudado o assunto de gerenciamento de crise, se especializado, nos procurado num formato consultivo para ajudar a organizar o quanto antes as suas áreas de gerenciamento de crise, e aí não só falando do ponto de vista jurídico, né, mas jurídico, técnico, e deixar modelos já pré-estabelecidos de gerenciamento para os diversos casos e hipóteses de necessidade, né, de gerenciamento, não só em casos de acidente. Mas ainda assim, não obstante essa preocupação mais recente, né, de forma consultiva e preparatória, é fato que a gente ainda tem um campo muito vasto de trabalho, de melhoria, de implementação, em especial no campo consultivo prévio, seja porque os assuntos e os temas são relativamente novos em discussão na prática jurídica aqui no Brasil, seja porque, por mais estruturado e por mais preparado que nós estejamos e que as empresas estejam, em especial as mineradoras e empresas que operam barragem, para crises, fazendo inclusive treinamentos, né, que nós participamos e ajudamos a prepará-los. Quando ocorre a necessidade de acionar a célula de gerenciamento de crise, é só na prática que a gente acaba encontrando uma série de dificuldades que, não obstante a gente já tenha passado em casos anteriores, mostram-se, né, diferentes e sobre outras perspectivas em cada caso. Então, de forma geral, existe sim uma preocupação crescente, né, das empresas em se preparar de forma consultiva, de forma prévia, preventiva, mas ainda existe um grande campo de atuação, de preparação para que a gente tenha uma prática consolidada e internalizada nas empresas, porque no final das contas, né, falando de grandes eventos ou de acidentes,
fato é que a gente nunca acha que vai acontecer conosco. Então, infelizmente, é só quando acontece que a gente consegue auxiliar mesmo na prática, por mais que a gente tenha toda a preocupação prévia e consultiva em passar nossa expertise e tentar preparar as empresas para qualquer tipo de eventualidade. Não, você tem toda a razão, Paulinho. E a gente sabe também que os diversos stakeholders que são envolvidos nesses acidentes, né, trazem aí uma complexidade ainda maior, né? A preparação para essa crise tem que lembrar que precisaremos conversar com as comunidades locais, com as autoridades em todas as suas esferas, autoridades federais, estaduais, municipais, lideranças locais, e toda essa complexidade de conversa com esse público, né, e de negociação também. A gente sabe que nos grandes acidentes, invariavelmente, terá o envolvimento do Ministério Público, e conversar com o Ministério Público também tem as suas especificidades particulares. Realmente é algo que é difícil de se preparar, pensando em todos os detalhes que podem aparecer. Então, deixa eu ver se eu entendi. Em caso de necessidade de implementação do gerenciamento de crise, né, no seu ponto de vista, também qual seria a principal providência a ser imediatamente implementada pela empresa? Assim, a primeira coisa a ser pensada. Roberta, no meu ponto de vista e dada a experiência, né, que a gente tem de ter participado de eventos nos últimos anos, como o Brumadinho, como o Samarco e como Mariana, né, e outros clientes que nós assessoramos, o que nós verificamos, né, e que via de regra, as mineradoras ou as empresas, né, que trabalham, façam gestão com barragens, elas acabam tendo no seu dia a dia um drive técnico de engenharia na sua operação, o que está correto, né? É o core business dessas empresas, enfim, desses nossos clientes. Mas no caso de um evento, é muito importante já ter, né, mapeado e preparado uma mudança de mentalidade mesmo na condução das atividades da empresa como um todo, a depender da criticidade do evento e da necessidade de gerenciamento de crise, em especial porque, como você muito bem pontuou, a depender, né, do ocorrido, nós teremos ações civis públicas ajuizadas, ações individuais ajuizadas, participação ativa dos ministérios públicos, federal, estadual, a depender do caso, né, das interações com comunidades, defensorias públicas e aí também, né, municipal, nacional, fora outros stakeholders estratégicos. Então, é muito importante já ter alinhado a condução jurídica, principalmente, né, do setor jurídico das empresas, em toda a condução, junto com a área técnica, mas preponderantemente entendendo decisões liminares, entendendo ações civis públicas, entendendo o que tem que ser feito e fazer o que tem que ser feito, contando com uma parceria, evidentemente, da área técnica, mas desde logo mudando o drive de condução do assunto para a condução jurídica. A despeito, né, do caráter multidisciplinar na gestão de gerenciamento de crise, falando de barragens, de mineradoras ou de petroquímicas e empresas que operam barragens, existe sim uma tendência, né, no dia a dia de uma condução técnica de engenharia, do core business da empresa e de uma rápida adaptação para uma condução jurídica do gerenciamento de crise, em parceria com as áreas técnicas, evidentemente, mas muito atento aos diálogos com ministérios públicos, defensorias públicas, poder judiciário, ações civis públicas juizadas ou não, tentando evitar-se, né, as judicializações, tentando resolver administrativamente, na medida do possível, negocialmente, com essa condução jurídica. Não, sem dúvida, a intersecção, né, a relação dos advogados com a área técnica é de extrema importância. Eu que trabalho com área ambiental, né, sei bem disso e dependo muito dos nossos colegas das áreas técnicas. Mas voltando um pouquinho para o direito, e talvez porque nossos ouvintes aqui, sabendo que somos um escritório de advocacia, né, estejam também querendo saber um pouquinho a respeito da legislação de barragens, né? Eu comentei no início que houve uma mudança. Você poderia falar para a gente um pouquinho como que você viu o nascer da Política Nacional de Segurança de Barragens e também as especificidades que foram apontadas na legislação de Minas Gerais? Claro, excelente ponto. E eu vou tentar não ser tão técnico jurídico, mas sabendo, né, dos nossos ouvintes também, corpos jurídicos de empresa e de escritórios, trazer as questões jurídicas. Acho que foi um movimento impulsionado ou implementado nos últimos anos a partir, né, do ocorrido no estado de Minas, com os acidentes. Era um movimento natural e esperado, e também é natural que isso se replique para outros estados ou a nível nacional. Então, Minas também tem, né, a política estadual de segurança de barragens, não só a política nacional de segurança de barragens. Essas alterações, né, esses decretos e essas alterações trazem componentes do que nós verificamos no dia
dia a dia no gerenciamento de crises desses acidentes específicos, como maior participação das comunidades atingidas, entendendo a realidade dessas comunidades e respeitando os seus momentos, as suas participações, também com componentes possivelmente, né, de assessorias técnicas interagindo desde o início na condução desses assuntos e também prevendo, né, em alguma medida, de forma já bem incisiva, o descomissionamento de barragens, em especial de barragens a montante, como eram, né, a barragem de Mariana e de Brumadinho, em razão do ocorrido. E daí, todo um campo de atuação jurídico, né, de entender essas legislações, esses decretos, estarmos atualizados, entendermos o que eles trazem para momentos anteriores de gerenciamento de crise, mais momentos de condução do próprio negócio das empresas, de estarem adequadas, né, à condução das suas atividades, mesmo antes de qualquer evento de acidente, ou não tendo qualquer evento de acidente, de necessidade de descomissionamento, de interação com essas comunidades, com o Ministério Público, com assessorias técnicas. Esse é um formato, né, que nós verificamos pós-acidente e que hoje, por essas legislações, em especial do estado de Minas, que potencialmente podem ser replicadas para outros estados e até em caráter nacional, antecipando todo esse formato de condução para momentos anteriores, né? Momentos prévios de descomissionamento, momentos prévios de, mesmo quando não tem a necessidade de descomissionamento de barragens, mas sim de qualquer medida interventiva por questões de segurança ou de atualização, também trazendo componentes de como atuar, como a empresa deve atuar junto, né, à comunidade potencialmente envolvida, até para intervenções mínimas nos barramentos. Então tem um olhar com lupa, com foco, né, de todas as autoridades, em especial do Estado de Minas, do Ministério Público, das defensorias públicas, para que de fato a gente, né, não tenha, como ninguém quer, nenhum tipo de intercorrência e consiga-se, né, de forma preventiva, envolvendo todos esses players, esses stakeholders, em qualquer intervenção que se faça necessário em caráter preventivo nas barragens. No final das contas, o que todos buscamos, os advogados, né, Ministério Público, as autoridades, é a reparação, né, de acordo com a nossa legislação, a reparação integral do dano e a reparação das pessoas e comunidades atingidas, né? Então, para que seja alcançado esse objetivo e para que nós, advogados, possamos ajudar as empresas a efetiva reparação e eventuais compensações que forem determinadas pelas autoridades, é realmente muito importante esse trabalho multidisciplinar, esse olhar para a parte preventiva e também, uma vez tendo ocorrido o acidente, como trabalhar de uma forma coordenada e tentando ao máximo evitar judicializações excessivas, fazer com que os gastos sejam direcionados às atividades de reparação e não a burocracias exacerbadas. Então é um trabalho bastante meticuloso, trabalhoso e, por vezes, né, de médio e longo prazo. Perfeito, Roberto. Eu acho que você tocou num ponto, né, essencial que da nossa atuação como um todo e também dos nossos clientes, das empresas como um todo, que é, né, fazer o que tem que ser feito e nós fazemos o que tem que ser feito, buscando sempre celeridade, eficiência e efetividade, mas sempre, né, dialogando, entendendo e acolhendo a comunidade no componente social. Isso é muito importante. De nada adianta um resultado efetivo se a comunidade eventualmente impactada não tiver sido acolhida, não tiver sido escutada, não tiver participado. Por outro lado, também de nada adiantaria só o acolhimento se a gente não conseguisse, no momento certo, de forma efetiva, também compensar o que tem que ser compensado de forma efetiva. Então, o componente social é, sem dúvida, né, em especial nos casos de acidente, mas também de forma preventiva, no caso de eventual intervenção em barragens, essencial de ser tratado com todo cuidado, entendimento, e é mais uma faceta aqui da multidisciplinaridade, e que conversa também, né, com o que muito tem se falado, e você como nosso especialista também, né, em ESG, e no componente governança, no componente social, no componente do meio ambiente, mas também de entender as comunidades e ouvi-las e garantir a participação e, no final das contas, a compensação. Isso também traz um componente, em alguns dos casos, né, de métodos alternativos de solução de disputa,
de design de sistemas que possibilitam toda essa condução, dialogando também com o Poder Judiciário, mas negocialmente, administrativamente, de forma a potencializar, né, o acolhimento, a potencializar o entendimento do ocorrido e principalmente ao pagamento das compensações de forma célere e efetiva. Não, Paulinho, muito obrigada. E aqui para encerrar, que a gente já está com o nosso tempo quase estourado, por mim a gente poderia conversar sobre esse assunto por muitos e muitos e muitos minutos. Só para a gente encerrar, né, de forma geral, o que você vê que tem sido discutido no mundo em relação ao gerenciamento de crise e o que vem sendo aplicado no Brasil efetivamente? Aí eu peço que seja uma resposta rápida, infelizmente, pelo nosso tempo. Eu vou ser muito objetivo nesse ponto, né, e você pode até também, nesse ponto, me corrigir, porque você que me indicou e eu fiz e foi excelente o curso do MIT de gerenciamento de crise, e é um curso excelente mesmo, recomendado para todo mundo que tiver interesse. Mas o grande ponto que se trata ali, e no mundo como um todo, né, nos outros cursos que a gente conhece, fez e participou, em um cenário em que acontece um evento e a empresa não necessariamente causou ou tem participação ou responsabilidade, mas sim consegue, de certa forma, resolver questões acolhendo e resolvendo, e um exemplo citado no mundo inteiro, por exemplo, né, nos casos dos furacões e tempestades que nós temos, né, correntemente no Caribe, a forma como a rede hoteleira local conseguiu acolher, distribuir água, dar guarida, moradia para todos os atingidos locais, né? E esse é um formato, enfim, que a gente vê nesses cursos que não tem muita relação com o que a gente tem no Brasil, seja porque aqui o nosso sistema jurídico em especial e a composição política, social é completamente diferente, e nós temos que dialogar desde o início com ministérios públicos, e é salutar que seja dessa forma, mas ministérios públicos estadual, federal, Defensoria Pública Municipal, Nacional, Poder Judiciário, agora, né, cada vez mais com participação salutar do CNJ, Observatório Nacional. Então, nós temos aqui um componente que eu ainda não consegui identificar em outras partes do mundo, que os cursos que a gente tem no mundo como um todo não abarcam, que é a nossa realidade jurídica, política, social, que traz complexidade, que é desafiador, mas que, por outro lado, também traz legitimidade para soluções encontradas em comum acordo negocial com todas essas instituições que fazem parte, né, do nosso sistema jurídico e que, no final das contas, ajudam a legitimar as soluções para os casos. Perfeito. O que eu vejo é que lá fora, né, em especial nos Estados Unidos e na Europa, eles têm também a figura do profissional de business continuity, né, de continuidade dos negócios. A gente vê bem menos aqui no Brasil essa figura como uma profissão institucionalizada, né? Então, talvez seja algo que, com o tempo, a gente possa também importar aí das jurisdições que têm essa discussão mais avançada. Perfeito. Mas, Paulinho, muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero ver você novamente aqui, quem sabe, em um outro episódio. Espero também que os nossos ouvintes tenham gostado da discussão. Estamos, claro, à disposição para eventuais dúvidas, etc. Por favor, nos procurem aí nos nossos canais de mídia. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Estou 100% à disposição, poderemos falar aqui 24 horas seguidas, dias seguidos sobre o tema como um todo, e que a gente possa voltar a conversar no mesmo formato ou em outro, porque tem muito assunto para ser discutido, tem muito campo para ser desenvolvido e é um tema muito instigante. Muito obrigado e parabéns. E obrigada também aos nossos ouvintes e esperamos todos nos próximos episódios. Um abraço. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.